Exemplos. Então vamos obter alguns ângulos, né, alguns seno, cosseno e tangente de alguns ângulos mais triviais, tá certo? O primeiro então exemplo é obter seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus, né? Π sobre 4. Então vamos lá. Então para isso eu vou considerar então como que eu formo o ângulo π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, não é? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se é um triângulo retângulo, então já tem 90 para um dos ângulos. Sobra quanto para os outros dois? Sobra 90. Agora, se a gente dividir igualmente nos dois ângulos do triângulo retângulo, sobra 45. Então, 45 surge quando a gente constrói um triângulo que é retângulo e é isósceles nos dois lados, nos dois catetos, né, do triângulo retângulo. Tá bom? Então é só construir um triângulo com o mesmo tamanho aqui, ó, triângulo retângulo. Então aqui mede A, aqui mede A. É um triângulo retângulo. Aqui em C, A, B. E aqui mede π sobre 4 e aqui π sobre 4. Por quê? Porque se eu tenho um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, tá? Então, como a soma dos três ângulos aqui tem que dar 180, esse já é 90, e tem que ser igual esse e esse, então tem que ser π sobre 4. Agora, quanto que é essa medida aqui? Essa medida aí a gente pode achar por Pitágoras, né? Então, sei lá, medida x, vamos ver se a gente acha. Então, x quadrado é igual a a quadrado mais a quadrado. Então, é 2a quadrado. Então, x é a raiz quadrada de 2a quadrado. Então, é o a quadrado cancela com a raiz, né? Então, fica a raiz de 2. Então, aqui no lugar do x é a raiz de 2, por Pitágoras. Muito bem. Agora, então, o que eu posso falar, então, deste ângulo? Então, quanto que é seno? Primeira coisa, seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ficar A sobre a raiz de 2. Então cancelo o A aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, fica raiz de 2 sobre 2. Agora, cosseno de π sobre 4 vai ficar quanto? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente A, hipotenusa A sobre A raiz de 2. Cancelando aqui o A, vai ficar 1 sobre raiz de 2, que é racionalizando da raiz de 2 sobre 2. E a tangente? A tangente de π sobre 4, onde tem gente, tem coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é A sobre A, que é igual a 1. Então com isso a gente acha os valores, né, triviais aí do ângulo π sobre 4. Agora o segundo exemplo é para os ângulos π sobre 6 e π sobre 3, ou seja, 30 e 60 graus. Tá? Bom, aí segue de um dos exercícios desse livro o seguinte, que se eu pego um triângulo retângulo, aqui retângulo, A, B e C, tá? Aqui mede Czinho, tá? Essa medida aqui é Czinho, e aqui tem, mede π sobre 6, ou seja, 30 graus, e aqui mede π sobre 3, ou seja, 60 graus, tá? Então, essa combinação existe, né? Porque tem que somar 90, 30 com 60 soma 90, então não tem problema. E se eu estou numa situação dessa, por um dos exercícios aí deste livro, que é o exercício 6.15, dá para vocês procurarem lá e tentarem fazer, tá? Vocês vão chegar que esse lado aqui, esse cateto, mede C sobre 2. E esse lado aqui, C raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, com isso, usando esse exercício, o que a gente chega? Quanto que é primeiro seno de π sobre 6? Então, vamos usar ali π sobre 6.
quanto que vai dar? Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é C sobre 2 dividido por hipotenusa, que é C. Então, o C está aparecendo aqui embaixo. Se não tem nada embaixo, significa que está dividindo por 1. Então, isso aqui é C sobre 2 vezes 1 sobre C. Cancelando o C, vai ficar 1 sobre 2, meio. Okay? Depois, cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é C raiz de 3 sobre 2 sobre C. Cancelando aqui o C, vou ficar com raiz de 3 sobre 2. E a tangente de π sobre 6 é quanto? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é C sobre 2 dividido por C raiz de 3 sobre 2. Certo? Cateto oposto, coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cancelando os Cs, eu vou ficar com meio na primeira, multiplicando o inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3. Cancelando 2, eu tenho 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, esses são os dados, né? Seno, cosseno e tangente, para π sobre 6, ou seja, 30 graus. Agora, e para 60 graus? Vamos fazer desse lado aqui, ó. Bom, o seno de π sobre 3, ele é quem? Ó, π sobre 3 é aqui, ó. É cateto oposto, que é esse aqui, sobre hipotenusa. Então, é C raiz de 3 sobre 2 sobre C. Cancela o C, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3. Quanto que dá? Cosseno de π sobre 3. É cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é C sobre 2 sobre C. Cancelando o C, isso é meio. Tá? Igual a gente fez aqui. E a tangente de π sobre 3 é quanto? É coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é C raiz de 3 sobre 2 sobre C sobre 2. Cancelando os Cs, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho meio, então eu multiplico pelo inverso, que é 2 sobre 1. Cancelo 2, vai ficar raiz de 3. Ok? Então, com isso a gente conseguiu, então, dos ângulos mais triviais aí, que é 45, 30 e 60. Tá bom? Com esses três ângulos aqui, a gente resolve boa parte dos exercícios, né? Mas tem ângulos que a gente não consegue calcular assim, usando, né? Demonstrar usando esses triângulos assim, tá? Esses são mais triviais, os restantes não são tão simples de calcular, tá? A gente precisa calcular usando ou uma calculadora ou uma tabela, tá? Mas a ideia é sempre essa, tá? Essa é a definição. Muito bem. Com isso, então, a gente tem uma tabelinha que a gente aprende, né, lá no ensino médio, ensino fundamental, que é assim, ó, que resume todos esses valores, né? Então, a tabelinha, ela contempla, então, ela é seno, cosseno e tangente. Aqui nessa primeira, no cabeçalho aqui, a gente tem o ângulo. Então, é 30, né, ou π sobre 6. Aqui π sobre 4, que é 45. E aqui π sobre 3, que é 60. Tá? Então, uma forma de lembrar dessa tabelinha, de lembrar desses valores, né, e não se confundir uns valores com outros valores, é lembrar dessa musiquinha que dá para que a gente obtém essa tabela. Então, a musiquinha diz o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raiz. Então, tudo sobre 2, raiz, aí você aplica a raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3. Tá? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raiz. Né? Aí você aplica a raiz nos numeradores. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá?
Então com essa musiquinha aí dá para você lembrar dessa tabelinha que diz exatamente os valores, né? Então aqui, ó, os valores que a gente obteve, né, certinho, ó, meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Depois aqui, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1, raiz de 3 sobre 2, raiz meio e raiz de 3. Tá certinho como a gente obteve aqui nesses exemplos.